Olá, estamos começando mais um episódio do podcast 2 ou Mais. Sejam todos bem-vindos. E hoje estou recebendo um convidado aqui mais que especial, ele e a sua esposa, que são CEOs do grupo Desincred. Mas antes da gente começar esse bate-papo, quero te pedir, não paga nada, não custa nada, deixa aí o seu joinha, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, se inscreve no nosso canal e compartilha esse episódio com mais pessoas. E eu tenho certeza que esse episódio você vai compartilhar, porque eu vou lhe dizer uma coisa já assim, ó. Você que está com sua carta de crédito, você que está com seu financiamento aí achando que não tem como, que não vai sair, o grupo Desincred está aqui para resolver. Esse podcast eu tenho certeza que vai ser compartilhado, meu amigo. Então, mais uma vez eu te digo, se você acha que não tem jeito, o grupo Desincred está aqui para dar o jeito. Seja bem-vindo, Dom. Seja bem-vindo, Flávia. Obrigada. São os CEOs aqui do grupo Desincred. E queria que vocês me contassem um pouco como foi a trajetória, como foi que desenvolveu o grupo Desincred, quando foi que surgiu isso. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no seu podcast. Então, a Desincred, ela vai fazer esse ano 10 anos, né, de história. Uma história que vem de uma trajetória já, ao qual nós já víamos no mercado de crédito através do consórcio. Então, tanto eu como meu marido, nós já temos essa expertise no consórcio, chega a quase 20 anos. E veio uma ideia. Por quê? Porque nas últimas empresas ao qual eu trabalhei, né, eu tinha muita insatisfação com o atendimento ao cliente, com a resolução das situações dos clientes. Era muito automático, era venda, venda e venda. E eu queria resolver. Eu não só queria que o cliente fizesse um consórcio, eu queria que ele fizesse, contemplasse, faturasse e comprasse o bem que ele queria através do consórcio. Então, através disso veio um sonho. Então, eu só vou poder mudar isso, que eu não posso mudar a empresa de outra pessoa, só vou poder mudar isso abrindo a minha própria empresa. Que aí eu vou ter o domínio de cobrar dos meus colaboradores que deem ao cliente esse tipo de atendimento. Sim. E foi aí que nasceu a Desincred. Então, a Desincred, ela nasceu dessa vontade de fazer um diferencial no mercado, inicialmente no ramo de consórcio, porque era o que a gente dominava, e com o tempo que foi passando, nós fomos nos aprimorando na área de crédito imobiliário. Nos tornamos correspondente bancário dos principais bancos do país e com a expertise fomos fazendo cursos, qualificações. Essas qualificações elas nos trouxeram todo o conhecimento técnico relacionado a negociações imobiliárias, tanto que a Desincred ela não é somente uma empresa de aprovação de crédito, nós somos uma empresa de assessoria a negócios imobiliários. Então, o cliente que está tentando financiar e não consegue, nós atendemos. O cliente que já financiou, mas não consegue faturar, nós atendemos. O cliente que não quer ter dor de cabeça com o processo imobiliário, nós atendemos. E aquele cliente também que não domina, né, quer fazer um negócio. Ele não quer nem adquirir o bem e nem trocar. Ele está querendo utilizar o que ele tem para levantar, seja um capital de giro, fazer outros tipos de negociações. Nós somos especialistas em orientar e instruir essas pessoas. Todo o processo feito dentro da Desincred sempre tem uma redução de custos, né? Porque nós apresentamos através de leis, através do que realmente é de direito do consumidor, formas de compra a qual eles vão economizar mais. Então, toda a nossa assessoria ela traz. E a nossa história é essa. Então, com o tempo, veio o conhecimento, veio o domínio do produto, mas também por trás de tudo isso, a vontade de fazer realmente um diferencial. Isso mostra através de toda a estrutura que entregamos ao cliente hoje, onde ele é bem atendido, o local, as unidades da nossa empresa, elas são realmente feitas para trazer um conforto ao nosso cliente. Até as cores, elas foram pensadas para ele se sentir realmente bem acolhido. E esse sonho, esse desejo que é maior até mesmo do que o próprio fechamento da venda, que ocorre de forma natural. É realmente querer passar para as pessoas que existe como você conquistar a sua casa própria sem que ela vire um pesadelo depois da aprovação do crédito. O que a Flávia falando, e assim, o que fica muito claro para mim, vendo vocês falando da empresa de vocês, é que o MVP de vocês, né, a missão, o valor e o propósito é muito claro. Né, quando a Flávia fala aí que tipo, ela trabalhou, né, como o Dom também, nessa área,
há muitos anos e via, e hoje a gente vê muito isso. Empresas que querem simplesmente fazer a venda sem se preocupar com aquele cliente, sem dar um suporte, sem lembrar que aquele cliente está fazendo a realização de um sonho. E muitas vezes não só para ele, mas um sonho familiar, né? E eu queria que Dom me contasse um pouco mais sobre esse propósito, essa missão, esse valor da Desincred. É engraçado, não foi combinado o que você acabou de falar, mas Flávia vai falar aqui porque ela sempre diz que o grupo Desincred, a gente tem um propósito, né? Você sempre fala aí um pouquinho qual a forma, do jeito que você fala. Então, né, a nossa empresa, eu sempre falo assim, tudo foi sonhado primeiro por Deus. Então, o nosso propósito maior não é usar o nome de Deus para fazer negócios, mas sim os princípios que Ele colocou dentro da nossa empresa para que ela acontecesse. Então, todos os detalhes dela, tanto das questões de atendimento, como da estrutura física da empresa, a logomarca, o nome, tudo foi desenhado por ele. Então, hoje nós prestamos isso porque é um diferencial nosso, a nossa visão humana, que a gente entende que a pessoa está desesperada, ela precisa realizar um sonho, ela está frustrada, ela está cansada. São várias coisas, vários sentimentos que as pessoas têm naquele momento, quando chega na Desincred, que a gente precisa apenas confortá-los, trazer uma nova esperança, tudo baseado em trazer realmente sentimentos bons à tona, onde está naquele momento dominando o que não é bom. A pessoa já está desistindo, a pessoa já está frustrada, já está cansada, já acha que não vai conseguir. E a gente entende também, por essa visão, que tudo aquilo que a gente está construindo, que a gente está trazendo para a nossa vida de novo, de bom, vai se levantar muitas coisas, muitas dificuldades. Então a Desincred, ela é espiritualmente preparada para trazer esse conforto para os nossos clientes. Então, na verdade, a gente diz que a nossa empresa ela é um hospital, né, amor? Chegam pessoas realmente cheias de problemas e não só trabalhamos na questão do processo em si, como o cliente ele se torna ele começa a se abrir para a gente, né? Então, a gente começa a identificar coisas ali naquele momento e passamos a ajudá-lo até em outras situações pela transparência e calma que a gente reflete na certeza que a gente está fazendo o melhor por ele. Sim. Tanto que o nosso serviço não tem pagamento antecipado. Nós sabemos tanto que nosso trabalho é fazer uma transformação no cliente que a gente só quer receber por isso se a gente transformar. Sim. Então, se a gente não transformar, não tem porquê a gente pegar uma pessoa que já está ali naquele nível e terminar de destruir. Ao contrário, a gente quer que seja realmente algo que eles entendam e falem assim, não, eu vou recompensar a Desincred, não pagar, mas eu vou recompensar por tudo que eles foram pra gente até aqui e o que vai ser mais pra frente. Sim, você entendeu por que é propósito? Sim. Então, tem um propósito de realizar sonho, de transformar do cliente vidas. Conquistar o imóvel, transformar vidas. Então tem um propósito. Sim. A minha esposa acabou de falar, é uma coisa interessante. Esse propósito, o cliente não paga, não entra lá pagando, dando 50% para depois o negócio acontecer. O grupo Desincred ele te dá essa consultoria inicialmente gratuito. Porque a gente tem um propósito de entregar essa aprovação e dar todo o acompanhamento ao cliente. Então, quando acontece a aprovação do financiamento imobiliário, aí sim o cliente nos paga 6% do valor aprovado. Então, é todo cuidado, esse cliente ainda vai ser cuidado até a entrega das chaves, então tem um propósito assim dentro da empresa e é muito interessante. E é muito bacana, porque quando a gente vê vocês falando, né, da empresa de vocês, a gente não é só percebe, mas a gente sente de verdade o carinho, o amor que você tem, a dedicação que vocês têm ao trabalho de vocês. Já, quem está em casa vai poder conhecer um pouco mais a empresa, né? A gente tem um vídeo aí. E a gente vai passar para vocês que estão em casa conhecer um pouco mais a Desincred por dentro, né? E a gente vê, como o Flávio falou, né? O princípio, o primeiro Deus ali, a gente vê que tem algumas coisas ali que nos remete muito a isso, né? Sim. Tem uma imagem aí que passa aí que eu vejo a Arca da Aliança ali, enfim. Sim. São símbolos, né? Que trazem sempre essa questão do nosso Senhor. E tem um versículo na Bíblia que diz: consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz, que todos os seus planos serão bem-sucedidos. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém, porque o meu propósito aqui na Terra também é esse, né? É falar de Deus, é sempre ajudar as pessoas. E a gente fica feliz quando a gente encontra pessoas na mesma direção, com o mesmo propósito, né? E é por isso que vocês estão aqui nesta casa hoje, porque esse é o propósito. E você entende que não é somente o cliente,
Eu sei que tem vários profissionais aí fora, algumas empresas que cedem o serviço da aprovação do crédito para parceiros, como a gente teve a entrevista aqui do corretor, parceiro nosso, né, amigo. Então, assim, nós não pensamos só na gente, a gente poderia, porque é todo um trabalho que nós fazemos para entregar ao corretor ali o processo pronto, né? A gente sabe que ele também vai ter o ganho dele no imóvel, mas em nenhum momento, nem a gente quer nada do que ele ganha no imóvel, mas a gente entende que ele lembrou da gente, ele trouxe esse cliente para a gente, ele confiou o cliente dele na gente. Então, por que não recompensá-lo? Então, também os nossos corretores, eles são recompensados pela indicação. Sim. Eles são recompensados pela parceria, pela confiança. Os nossos colaboradores, nós fazemos questão também de honrar cada um deles, porque sabemos que eles estão dando a vida ali à nossa empresa. Então, malmente aquela pessoa entra, ela já tem um plano de carreira ali, porque nós pensamos até mais do que o próprio colaborador quando entra. Então, assim, realmente o nosso propósito, a nossa missão, o nosso valor não só eu e Dom dar testemunho da mudança de vida minha e dele. Prosperamos, mudamos de vida, amém, graças a Deus. Mas o que traz alegria pra gente é saber que o nosso colaborador mudou de vida, o nosso parceiro mudou de vida. Sim. E que o nosso cliente mudou de vida. Então, a gente abrange a nossa transformação para todos que participam hoje do ciclo da Desencred. E esse é o verdadeiro propósito, né? Porque muitas pessoas aí hoje a gente vê pensando só em si. E quando você entende realmente de fato o propósito, a gente passa a entender que o propósito não é sobre nós, é sobre pessoas, né? E quanto mais pessoas a gente ajuda, quanto mais pessoas a gente consegue fazer essas pessoas subirem de nível, mais a gente também sobe, né? Mais a gente também prospera. Verdade. É isso. Isso faz todo sentido, biblicamente falando, e ao mesmo tempo, a gente como seres humanos, nós estamos aqui realmente para alavancar os outros. Né? Então, em um mundo hoje onde o egoísmo está prevalecendo, nós fazemos a diferença quando nós trabalhamos para que todas as pessoas sejam beneficiadas através do nosso conhecimento e do nosso trabalho. Certo. E eu queria saber de vocês como é que funciona esse acompanhamento, né? Porque você falou que é desde a entrada dele, né? Até o final, até a saída do crédito, a aprovação do crédito. Como é que é feito esse passo a passo? Como é que vocês fazem essa condução? Tanto com os seus clientes, quanto com os seus parceiros, né? Habib, é um trabalho diferenciado demais. Eu vou dar um exemplo aqui. Você entra no banco, você me diz todo dia que seu gerente é seu amigo e você passa uma ficha com ele de um financiamento de 1 milhão. Você me diz que tem uma boa movimentação, você me diz que faço tudo lá com o meu gerente, faço produtos com ele. E aí ele te dá a resposta da sua ficha da análise de crédito e te diz que foi negado. Então você sai do banco frustrado, revoltado, decepcionado e achando que não vai conseguir comprar o seu imóvel. Angustiado e aflito. Pois é. E chateado, exatamente. Então, eu costumo dizer que o Grupo Desencred é a luz no fundo do túnel. Então, quando ele vê aquela luz ali, as coisas vão acontecer. Porque o Grupo Desencred vai pegar esse cliente, a gente vai aprovar o crédito dele, a gente vai dar todo o acompanhamento, a gente vai fazer negociação com o vendedor, fazer ele gastar menos nesse processo de financiamento, vai acelerar o processo de financiamento dele, dar todo o acompanhamento de registro, de dúvidas de registro, de negociação com o vendedor, de produtos que ele precisa fazer, até o pagamento, até a entrega das chaves. Então, vale muito a pena você ter um acompanhamento, porque não é fácil. O financiamento imobiliário tem várias etapas e o cliente tem que entender que ele precisa de uma empresa que trate disso de uma forma mais tranquila, já sabendo como é que se trata, e ele vai conseguir esse imóvel muito fácil, mais tranquilo e sem burocracia. Só complementando a tua pergunta, né? Na Desencred, tanto o nosso parceiro como os nossos clientes, assim que eles entram, eles passam por um processo, né, de confirmação de informações, porque ele tem todo o processo esclarecido do que ele está adquirindo, do serviço que ele está contratando. Os parceiros também, eles entendem qual tipo de parceria, o que a gente vai poder agregar, tudo isso é passado para eles.
Ambos têm grupos exclusivos, então o parceiro ele tem um grupo dele com todo o time da nossa empresa para tirar dúvidas, esclarecer, ser atualizado dos processos dos seus clientes. Então eles são atualizados disso a todo tempo. Os clientes têm um grupo exclusivo também, junto com a cada etapa que ele passa, ele vai tendo o acompanhamento do profissional, do nosso colaborador responsável pelo setor dele. Então ele tem um acesso direto à empresa, não é algo robótico, que ele só recebe uma mensagem, ele tem pessoas ali conversando com ele, até por um momento de aflição, um momento de angústia, porque o cliente ele fica muito ansioso. Então nós estamos ali, porque se ele tiver essa crise de ansiedade, nós estamos ali para acalmá-lo, para mostrar a ele porque o processo dele ainda não passou daquela etapa. Nós aplicamos um trabalho muito preventivo na Desencred. Que trabalho preventivo é esse? Nós ficamos ali o tempo todo acompanhando o nome do cliente, monitorando ele semanalmente, para que não ocorra nenhum tipo de restrição. Orientamos o cliente como ele deve se comportar no meio do processo. Por quê? Porque muitos não sabem o que acontece no momento que se aprova um crédito até o momento que se pega uma chave. Quando a gente fala que que nós vamos aprovar o crédito e que esse cliente ele vai pagar aquele percentual, normalmente eles entendem que nós estamos cobrando para passar uma ficha e aprovar. E não é isso. Existe um trabalho que hoje nós fizemos uma nomenclatura para uma empresa que nós estávamos conversando, e no mínimo, o pouco que a gente falou, existiam 13 etapas em um processo de cada cliente. Então são 13 fases, e cada fase dessa alimentada por situações que dão certo, situações que aparecem e começa a dar uma travada e a gente tem que destravar. E são coisas que não é a gente que trava. O banco trava, o banco joga, porque, claro, nós somos intermediários entre cliente e banco. Então, quando o banco ele tem o desvio de comportamento dele, quando ele tenta fazer algumas coisas que ele sabe que está errado e a gente sabe, então quando a gente identifica o erro do banco, nós diretamente já vamos no banco e já desfazemos aquele erro. Fazemos o banco reconhecer, ele volta atrás. E, como existem alguns processos que o cliente aprova, e no meio do processo de faturamento, esse financiamento ele é negado, derruba. Então, quando o cliente chega, ele já chega assim: eu estava depois da vistoria e recebi a mensagem que meu crédito tinha sido negado e nem meu gerente conseguiu reaprovar. Tivemos um caso recente disso. Então, a Desencred, ela entende como fazer o banco. Não, peraí, você vai voltar com a aprovação porque você está errado. Então, o que nós somos realmente assessores daquele cliente. Ao mesmo tempo, nós somos assessores do parceiro, porque o parceiro, ele recebe todas as atualizações de forma técnica e passa de forma técnica e sabe conversar de forma técnica com o cliente dele. Porque, infelizmente, corretores gostariam de passar informações mais técnicas, mais íntimas para o cliente, mas nem todo correspondente sabe explicar o que está acontecendo. Nós passamos exatamente tudo o que está acontecendo para que ele tenha abertura de conhecimento, para que ele saiba conversar com o cliente dele. Porque o cliente que vem do nosso parceiro não é nosso cliente, é o cliente do nosso parceiro. Sim. E nós estamos ali para que ele ofereça isso para o cliente dele. Então ele precisa saber o que está acontecendo. Então todas as etapas que a Desencred abrange, depois que se assina um contrato, é muito trabalhoso antes de aprovar. Depois que aprova, mais trabalhoso ainda, porque a aprovação não é o fim de um processo, como o consórcio. Consórcio, você contemplar um consórcio não é o fim do teu problema. Ao contrário, você contemplou, você pagou um lance, você precisa aprovar, porque senão você vai ficar com seu lance retido até a administradora te aprovar. Então tem pessoas que vendem o consórcio, mas não explicam os benefícios e os problemas que essa pessoa pode enfrentar lá. Então nós somos muito criteriosos, nós explicamos ao cliente: olha, sua fase de processo começa aqui, vamos fazer isso, depois passa para isso, depois passa para isso. Então a gente vai fazendo, transformando, identificando possíveis comportamentos do cliente que levaram ele a ter esse apontamento negativo com o banco. Fazíamos um relacionamento novo dele com o próprio banco dele, que ele já era correntista há 15, 20 anos, porque nós entramos em contato com o gerente, nós instruímos o gerente, nós explicamos ao gerente, entendemos o que está acontecendo, corrigimos o que está acontecendo. Então, a parte da aprovação, ela está no meio do processo, nós já trabalhamos muito antes. Depois da aprovação, consequência, 99% aprovamos, sim, aprovamos, somos bons nisso. Mas por quê? Porque fomos melhores antes.
Aí aprovou. Quando aprova, a gente não chega para o cliente que poderia chegar e fazer assim, ó, tá aprovado, tá pago, Sim. acabou aqui. Não, a Desencred dá um AMP, porque nós entendemos que, mesmo aprovado, se o cliente não souber administrar o processo de vistoria, administrar o contrato, a minuta de contrato, se ele não souber administrar o cartório, ele vai passar meses e meses batendo cabeça até ele receber esse imóvel. Então, por isso que nós entendemos que nossa assessoria ela não para na aprovação. Ela para quando o cliente realmente pega a chave do imóvel dele e entra. E é muito bacana perceber que vocês têm esse cuidado e tanto com o cliente quanto com o parceiro, né, de vocês estarem fazendo esse acompanhamento, como você falou, às vezes você chega para o gerente, dá um auxílio, né, mostra onde estão os erros para que esse cliente ele tenha um outro tipo de relacionamento com as suas agências bancárias. E assim, percebo que o grupo Desencred é realmente algo diferenciado. Sim, sim. Falando nisso, mais um recado para você que está em casa, então aproveita, na descrição do nosso episódio, quando acabar o episódio, você vai lá, clica aí no maisinho aí que tem, você vai cair direto na descrição e vai estar as redes aí direta do grupo Desencred, vai estar o site também. Então, para você que está achando que não tem mais jeito, que acabou, que poxa, eu não consigo e tal, procura o grupo Desencred. E eu vou pedir, Dom, para você falar para quem está nos assistindo, tanto para os clientes quanto para os corretores que estão com aquela ficha que não consegue passar, que não consegue aprovar, que está fazendo tudo errado. Diga aí para quem está nos assistindo. Então vamos lá, você cliente, você corretor de imóvel que está tentando aprovar o seu cliente, corretor, ou você cliente final que tentou passar sua ficha de financiamento em um correspondente bancário ou com seu gerente no banco. Não é o fim, porque você recebeu a sua negativa do seu financiamento imobiliário. Entenda que o Grupo Desencred está aqui para te dar esse suporte. Através da nossa consultoria a gente consegue sim essa aprovação do seu financiamento imobiliário. Vamos dar todo o acompanhamento, toda a flexibilidade para que você adquira o seu imóvel de uma forma mais tranquila. Inclusive, Habib, hoje assinamos um contrato de um financiamento imobiliário dentro da residência de um jogador. Sim. Ele jogou ontem à noite na Colômbia, chegou hoje pela manhã e não tinha tempo para ir na agência. Sim. Mas através dessa parceria que o Grupo Desencred tem com o banco, a gente conseguiu deslocar o gerente do banco, nosso funcionário, para acompanhar esse jogador, ir até a casa desse jogador e fazer a assinatura do contrato dele. Mais um pagamento então sendo realizado agora, porque já o contrato já vai para cartório e posterior o pagamento do imóvel. Então soltamos fogos hoje mais uma vez sobre uma assinatura de contrato. Então, você corretor de imóvel, você imobiliária que tem o cliente que não consegue o seu financiamento imobiliário, que não tem tempo para tratar com o gerente, para ir pegar a fila de banco, nos contacte através do Instagram, através de rede social, através do nosso WhatsApp, que vamos te dar todo o acompanhamento e flexibilidade para que seu cliente adquira o seu imóvel mais fácil e assim você consegue vender o seu imóvel mais fácil e receber a comissão do Grupo Desencred. Então, para vocês que estão nos assistindo, eu vou deixar também na descrição o WhatsApp de vocês. Então, aproveite agora, meu amigo. A realização do seu sonho só não acontece se você não quiser. Verdade. Só não acontece se você não quiser, não procurar. Dom, a gente já está encaminhando aqui para o fim, e aí eu queria que vocês me falassem um pouco também da importância hoje do Grupo Desencred, tanto no mercado, né, para as pessoas que estão ali buscando essa aprovação, quanto para os seus colaboradores. A oportunidade, Habib, eu sempre falo que o que a gente faz, o que a gente vende não é um produto. Sim. É justamente uma ajuda, uma oportunidade da pessoa realmente conseguir a sua aprovação e conseguir o seu imóvel, o seu sonhado imóvel que ele tanto sonha e ouvir o não do gerente. Sim. Então, o diferencial do Grupo Desencred é realizar sonho, o propósito de realizar sonho de pessoas frustradas que não conseguiram, que receberam a negativa do banco. Não é isso, amor? Eu digo que a Desencred, ela é hoje essencial. Essencial não somente para que o cliente ele tenha acesso ao bem, mas que ele se sinta querido, cuidado, tratado como ele merece ser, né? E para desmitificar
o atendimento que eu falo dos bancos, porque o banco, ele é um receptor. Então, ele está ali porque ele sabe que a pessoa vai atrás dele. Então, assim, a Desencred, ela faz questão de transformar isso para que o cliente se sinta valorizado. Cada cliente que entra na Desencred, seja para comprar um imóvel de médio padrão, como de altíssimo padrão, porque nós atendemos todo tipo de cliente, ele tem o mesmo atendimento, o mesmo acolhimento, o mesmo cuidado. E para os nossos colaboradores, eu tenho certeza que, e falo por experiência própria, ninguém que passou pela Desencred saiu mesmo. Eu falo por questões de princípios, de ética, de crescimento profissional, e já sai sabendo que todos eles falam, eu não vou sair daqui, eu nunca vou esquecer tudo que eu passei aqui e tudo que eu aprendi a ser como ser humano lá fora. Sim. Então eu acredito que nós não só mudamos vidas fora, mas mudamos dentro também. Sim. E vai ser isso até quando Deus permitir que fique. E trazendo isso, né, Jung, ele tem uma frase que, assim, eu acho que é algo incrível, né, no que ele traz. Ele fala que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta, né? E a gente vê esse propósito de vocês, de olhar para dentro das pessoas, de quererem ajudar, de querer transformar, de querer realizar sonhos, porque é muito bacana quando a gente vê famílias realizando seus sonhos, pessoas, né, realizando seus sonhos, isso é muito bacana. E para que todo mundo possa conhecer um pouco mais da Desencred, a gente vai mostrar para vocês que estão nos assistindo um vídeo de como é essa empresa, esse grupo por dentro. Fica aí com as imagens. Bom, vocês acabaram de ver aí, né? Como eu falei aqui, você vê e percebe que é uma empresa que tem missão, que tem valor e que tem propósito. Então, você que busca aí o seu financiamento, você que busca a sua aprovação, procure esse grupo Desencred, que com certeza vocês vão ser bem assistidos. Como a gente já falou aqui, né? O Dom trouxe aqui, falou que mais cedo ele estava na casa de jogador, ou seja, um atendimento extremamente personalizado, meu amigo. Você não precisa ir até lá, não. Se você não tiver com tempo, entre em contato, que eles vão deslocar um gerente, vão deslocar a equipe dele para ir até você e com certeza vocês vão fazer aí a realização do sonho de vocês. A gente está encaminhando aqui para o final e todas as vezes que eu termino os nossos episódios, eu sempre peço para os convidados trazer uma frase para que possa comunicar com o nosso público. E não pode ser diferente com vocês, queria que vocês deixassem, aí começando com o Dom, deixe aí a sua mensagem para quem está nos assistindo. E aí depois a Flávia. Eu vou deixar para a minha digníssima. Vai passar a bola. Vou passar a bola porque a mensagem dela serve para muita gente. Eu sei que ela fala muito bem e vai deixar uma mensagem que vai tocar no coração de muitas pessoas. Pronto. Então, gente, eu quero falar com você que está nos assistindo agora nesse momento. Eu sempre falo que eu acho que a palavra que você precisa não esquecer para a tua vida toda, não desista, tá? Eu sou a prova viva de que quando a gente persevera, quando a gente acredita, quando a gente sonha, a gente realiza. Então, não deixa que os percalços, que as dificuldades, nesse momento de realização que você está tendo da sua casa própria, venha fazer você desistir. Ao contrário, nós queremos estar ao lado de vocês, ajudando vocês a transformar esse momento e contar lá na frente esse lindo testemunho. É isso, que Deus abençoe a todos e aguardamos vocês. Então é isso, para você que nos assistiu até aqui, compartilhe esse episódio, como eu falei, eu sei que esse episódio, Dom, vai ser compartilhado, vai porque tem um bocado de gente que está nos assistindo, que está achando que não tem mais jeito, tenho certeza, a minha carta não aprova, meu financiamento não sai, você que é corretor e também que está com seu cliente aí, né, travado, meu amigo, procura o grupo Desencred que eles vão resolver, eu vou dizer assim, ó, eles não são Cristo, mas eles fazem milagre, meu amigo. Então, pega essa dica aí. E não esquece não, terminando o episódio, vai aí na descrição, segue lá, né, o grupo Desencred nas suas redes sociais
e entre em contato. E mais uma vez, meu muito obrigado, mas eu vou te pedir mais uma vez, compartilhe o episódio com mais pessoas, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente traga um episódio novo, você seja notificado. E você se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a trazer convidados de excelência aqui para trazer excelentes conteúdos para vocês, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo episódio.